Continuação daquela parte anterior, tá? Então, como a gente está estudando variação linguística, tem aqui uma pergunta, né, que foi colocada para vocês. Considerando a linguagem utilizada pelos três autores, quais são os três autores? Graciliano Ramos, Patativa do Assaré e Paulo Lins. Considerando essas três formas, o que mais chama sua atenção em cada uma? É importante eu ouvir sua resposta. Eu já dei uma olhada lá, mas estou explicando aqui. Bom, nós vamos ver que há também três textos e três formas diferentes de linguagem. É isso? De usar a língua portuguesa. Três formas. Porque o primeiro texto, o texto de Graciliano Ramos, ele está empregando ali a norma culta, também chamada norma padrão. Eu coloquei aqui embaixo o que é, depois eu falo para vocês, a gente acompanha. Tem a norma padrão, tem a norma, tem a forma, a variedade regional, que se apresenta no poema de Patativa do Assaré, porque ele foca uma região, e tem a outra variação, que é uma variação também chamada social, depende do ambiente. Qual é o ambiente que foi retratado ali, que está lá no texto de Paulo Lins, certo? Então, cada texto produzido é produzido em uma época distinta. Então, o texto de Graciliano Ramos é produzido entre as décadas de 30 e 40, 1930 e 1940, com objetivos diferentes, porque aquele texto realmente é um texto literário e ele termina revelando a história dele, o que ele ouviu, o que ele viveu, né? Então, o objetivo, porque como se trata de um texto literário, o objetivo é o prazer de ler. Para leitores diferentes. Então, a época, o objetivo e o leitor. Os leitores são diferentes porque, por exemplo, se eu escrevo para um público infantil, a minha linguagem vai ser adequada para esse público. Se eu escrevo um texto para um público adolescente, então eu tenho que adaptar a minha linguagem a esse público. E assim vai, certo? Então, agora eu vou retirar isso aqui. Mas antes eu vou dar uma lidinha no trechinho que está lá no material de vocês. Começa assim, ó. Ao ler os fragmentos, você teve a oportunidade de observar três formas diversas de usar a língua portuguesa. Cada texto foi produzido em uma época distinta, com objetivos diferentes, para leitores também diversos. E cada um deles revela aspectos importantes a respeito de nossa língua. Conhecer as experiências de um povo com sua língua materna ajuda a compreender a história desse povo. É importante que você saiba, por exemplo, que até o final do século XIX, o final do século XIX é 1889, 1890, por ali. Que até o final desse período, poucos tinham acesso aos livros e à leitura. Então, assim, quando alguém sabia ler, é porque era de uma família de muitas posses, certo? Vamos entender mais. Até o início do século XX, é 1901, né? Boa parte da produção escrita que aqui circulava era importada, ou seja, vinha de fora, vinha de Portugal, vinha da Inglaterra, vinha de França. Então, os textos que circulavam por aqui vinham de lá. Então, não retratavam o cotidiano daqui. E a norma que vinha lá escrita era a norma culta, certo? Eu adiantei, mas vou continuar aqui. As heranças dos povos indígenas que habitavam as terras brasileiras antes da chegada dos portugueses, essas não apareceram nesses textos literários. Também dos povos africanos, né? Na escrita que chegava aqui, a referência que se tinha era da norma padrão. Por quê? Porque na escrita se tem como código oficial a norma culta, a norma padrão da língua. Aquele falar do caipira, aquele falar que é uma herança do falar do africano, eles não registravam na literatura, certo? Então, isso que eu queria dizer. A norma padrão era uma referência, era a principal referência.
Então, aqui ele vai falar, no primeiro fragmento, o autor Graciliano Ramos menciona situações do seu cotidiano, né? Lá em Alagoas. E é por isso que nós vamos ter lá o padrão culto da língua. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre padrão culto, norma padrão, que é bem importante vocês saberem o que é. Eu vou tirar aqui o papel. Então, a norma padrão é a variante geralmente exigida na escrita e mesmo na fala, em algumas situações, né? Em situações de comunicação mais formais. É frequentemente usada pelas pessoas com maior grau de escolarização. É a variante mais valorizada e associada ao poder. Vocês vão ver que, às vezes, numa entrevista de emprego, quem pega a variedade padrão da língua vai ser provavelmente o aprovado para uma entrevista, se a função dele exigir, certo? Se for uma função que faça ele ficar no escritório, no gabinete. Porque se for uma função que use a força bruta, isso não vai ser exigido. Mas acontece que vocês sabem que essa forma de ingressar no trabalho é a que é mais bem remunerada, né? Vocês sabem disso? Então, até o próximo vídeo.